A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é o pastor Armando Taranto Neto. Nós estamos dando continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, momento de alinhamento das nossas lições. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 9, uma igreja que se arrisca. O textuário diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Jesus, de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7,55. Verdade prática, a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. O texto em referência está em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 15, e o capítulo 7, do 54 ao 60. Nós vamos dar a introdução logo na lição, vocês farão essa leitura em classe. O comentário de introdução. Nesta lição de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão. Estevão foi um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos para dar continuidade à obra de Deus. Seriam aqueles irmãos que dariam o apoio, assistência social na igreja. Isso porque teve uma insatisfação por parte dos judeus de fala grega, quando fala aqui no capítulo 6 de Atos, do versículo 1 ao 7, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, houve uma dissensão por parte de judeus que falavam a língua grega, eram judeus que moravam fora de Jerusalém. Então é bom que se diga que esses gregos aqui são judeus que falavam grego, mas que moravam fora de Jerusalém. Eles perceberam que as viúvas não estavam recebendo o devido cuidado. Então, a partir disso, o apóstolo Pedro e os demais discípulos chegaram ao entendimento que eles deveriam dar continuidade ao ensino da palavra, enquanto deveria se estabelecer 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, homens, como diz aqui no versículo 5 do capítulo 6, diz lá que eles tinham que ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, essas 3 qualidades deveriam, esses homens deveriam estar investidos dessas características, dessas qualidades. E um desses escolhidos, então, foi o Estevão. E essa lição de hoje vai falar exatamente sobre o Estevão. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo da história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. É bom que se diga que até aqui, nesse capítulo 7 e 8 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que, capítulo 6, 7, a igreja, ela era confundida, vamos dizer assim, com uma seita judaica. Aliás, não entendiam, tanto os romanos quanto os judeus, eles não entendiam que os do caminho, né, que os nossos irmãos, eles eram chamados de os do caminho, eles não eram chamados de cristãos ainda. Esse nome de cristãos, eles só vão receber em Antioquia, bastante tempo depois. Mas até então, eles eram confundidos como mais uma seita judaica, como tinha lá os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos. Então, tinham também esses do caminho, que eram como se fosse uma seita. E os romanos também os viam assim. Então, é bom que se diga que o capítulo 6, 7, a partir da morte de Estevão, vai haver, então, uma ruptura, né, completa entre os do caminho, que são os cristãos, com o judaísmo. Agora, não só a igreja passa a ser perseguida pelo Império Romano, como também ela passa a ser perseguida pelos judeus. Então, vai ser aqui um divisor de águas a partir daqui. Então, a igreja, inclusive, mais à frente, ela vai se deslocar, vai sair de Jerusalém, e a sede da igreja vai ficar mais ou menos 500 quilômetros ao norte, lá na Antioquia da Síria, mais ou menos 500 quilômetros ao norte. Então, nós observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo da história da igreja. Quando a igreja sai para fora dos muros, o próprio nome eclésia
é tirar para fora, então ele sai para fazer a obra de Deus. E eles estão fazendo exatamente o que Jesus já havia determinado quando estava sendo assunto aos céus, em Atos 1:8, quando Jesus disse: "Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e então semeis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra." No tópico 1, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Uma vez que nós escolhemos servir ao Senhor, nós temos que entender o seguinte: nós sempre seremos questionados e também seremos contrariados na nossa missão a ser cumprida. Por quê? Porque não é fácil você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E a humanidade não quer negar a si mesma, a humanidade não quer ser contrariada. E nós que representamos a igreja, que pregamos essa palavra de contrariedade à imoralidade que o mundo pratica, os maus costumes, contra as abominações, todo o paganismo, então com certeza a igreja vai sofrer afrontas e nós também sofreremos afronta. Então a fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Então, aqueles que realmente são fiéis a Deus, vai chegar um momento que haverá, como diz o profeta, haverá um chamado vale da decisão, né? Então, ou você segue a Cristo ou não segue. Ou você está disposto a morrer pela causa ou não. Por isso que Jesus disse: semeis testemunhas, semeis martírias. Martírias é mártir, aquele que está pronto para morrer. Falamos já em outras aulas anteriores, essa mesma palavra ela acompanha aqui em todo o livro de Atos dos Apóstolos e depois vai acompanhar também todo o desenvolvimento da igreja até o século IV, a partir de 380, quando a igreja vai se transformar ou vai ser oficializada como a igreja oficial do Império Romano, né? Vai ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Claro que a partir de 313 haverá já a proibição da perseguição contra a igreja, com o édito chamado Édito de Milão, de Constantino, e também passará a dar início, então, à perseguição ao paganismo, mas a oficialização da igreja como igreja oficial do Império Romano só em 380, com o Edito de Tessalônica, com o imperador Teodósio. Então, grave bem essas datas e os oriundos, as pessoas que estão representadas nessas datas. A fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento o ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Então, esses judeus faziam parte da diáspora. Diáspora significa dispersão. Os judeus estão sempre em dispersão. A principal data da diáspora, que é considerada na história da igreja, é do ano 70, quando o templo foi destruído e os judeus passam a ser perseguidos e massacrados, mais ou menos 1,5 milhão, segundo alguns historiadores. Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, ele vai falar que mais ou menos 1.100.000 judeus morreram e mais uns 90, há uma divergência entre 40.000 e 90.000 judeus foram levados como escravos de Jerusalém até Roma. Então foi um momento marcante na história judaica e a partir dali do ano 70, então houve a principal diáspora. Mas desde Abraão, embora Abraão não fosse judeu, mas Israel já vive em diáspora. Abraão já saiu da sua terra, embora ele seja o pai dos judeus, né? Ele não era um judeu. Abraão era um caldeu, morava em Ur dos caldeus, mas ele vai ser o pai, né, de todas as nações, todas as tribos de Israel. Então, desde Abraão, Israel já está em diáspora. Depois dele vem Jacó, depois Israel está em diáspora, está lá no Egito, depois sai do Egito, vai andar 40 anos no deserto, e ele está sempre em movimento. Até que em 1948, Israel recebe a terra onde está até hoje. Eles não concordaram com Estevão, né, o judeu que estava ensinando, e começaram a se opor ao seu trabalho. Lá em Atos 6:9 diz: "E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos." Os libertinos eram judeus que tinham sido levados cativos no ano 63, 63 a.C., quando o Império Romano dominou ali a Palestina. Muitos judeus foram levados cativos lá para Roma e ficaram lá muito tempo como escravos. Só que aqui nós já estamos no ano 33, 34, por ali, depois de Cristo,
E esses judeus que tinham sido libertos, agora eles estão vindo, são judeus que falavam grego também, que moravam fora de Jerusalém, e esses judeus estão agora se levantando contra Estevão. Então, quando você ouvir falar esse grupo aí eram da sinagoga chamada dos libertinos, eram judeus que moravam em Roma, que tinham sido escravos e voltaram para Jerusalém, que eram filhos de outros judeus que tinham sido escravos, e voltaram e falavam grego, falavam latim também, né? Mas estão morando agora em Jerusalém. E segundo alguns historiadores, já haviam várias sinagogas de fala grega e que eram comandadas, né, vamos dizer assim, dirigidas por esses judeus libertinos, né, da sinagoga dos libertinos, eram esses judeus que dirigiam essas sinagogas. Então, só para lembrar, os libertinos eram judeus que, no ano 63 a.C., eram descendentes, né, daqueles que foram para lá, levados para lá pelos romanos, e eram escravos, depois foram libertos, agora eles voltam, já no ano 33, quase 80 anos depois, 70 anos depois, eles voltam, os descendentes daqueles voltam e eles estão agora estabelecendo uma sinagoga chamada dos libertinos, porque eles tinham sido libertos. E agora eles se levantam contra Estevão. E se levantam por quê? Porque estava acontecendo grandes prodígios e sinais entre o povo. Lá no Atos 6:8, né? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A fé cristã sempre será alvo de objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Então, mais uma vez, se nós realmente queremos fazer a vontade do Senhor, pode ter certeza que se levantará sempre alguém, ou um grupo, ou nações contra a igreja. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece atenção, que é o vocábulo suséteo, que é o grego, né? Traduzido aqui como disputavam. Essa palavra disputar, a gente conhece muito disputar com num esporte, né? Fulano está disputando com outro, um time disputando com outro. Mas também esse disputar aqui ele tem um outro significado, né? Quando diz lá, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamados libertinos, e dos sirineus e alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Se disputavam aqui, estavam discutindo. Então, o léxico do dicionário de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussão. Então, disputar aqui é no sentido de estarem discutindo. E observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussão religiosa ou filosófica. Então, quando filósofos também estavam discutindo o ponto de vista, também a palavra é essa aí de discussão ou disputa, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, lá em João 7,12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, e diziam alguns, ele é bom, e outros dizem, não, antes engana o povo. Então veja que desde o ministério de Jesus já havia esse levante contra Jesus, contra o evangelho, são as chamadas falsas narrativas, né? Então, dizendo que ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Então, espalhou-se uma mentira quando Jesus ressuscitou. Olha, vão dizer que o corpo dele foi roubado. Para quê? Era mais fácil para eles inventar uma mentira do que aceitar que eles estavam errados e crer no milagre do Senhor, né? Está lá registrado em Mateus 28:13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, né? Então, aqui mais uma vez se levantando contra a palavra de Deus, e o Paulo está pregando contra os decretos. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Então veja, em Atos 17:18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles, e uns diziam, que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciam a Jesus e a ressurreição. Então, o fato de eles estar pregando sobre Jesus, eles estavam acusando de pregar sobre deuses estranhos. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Então, Estevão foi o primeiro cristão a morrer pela causa da igreja.
Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, da qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história de seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história. E qual que é o propósito principal? Provar que Jesus é o Cristo. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa de fé cristã é chamada apologética, deve sempre ter o objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Então esse texto, essa fala de Estevão aqui em Atos, é uma apologia. O que significa uma apologia? É um texto que ele está defendendo o Evangelho. Nós não fomos chamados para ser advogado de Jesus, mas nós somos chamados para pregar a verdade. E se isso implicar em sermos afrontados, quem sabe sermos até mortos, é o caminho a ser seguido. Foi para isso que nós escolhemos servir o Mestre, né? Corações endurecidos, que é o subtópico 2 do tópico 2, concluindo sua defesa da fé, Estevão diz, né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós e vossos pais, né? Vós sois como vossos pais, ele vai dizer, lá em Atos 7:51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Ele está falando dos pais deles, é porque os outros descendentes deles, e quando fala dos vossos pais, também está falando até com relação à pregação da época do Antigo Testamento, porque muitas vezes os profetas pregavam e os judeus não obedeciam e não acreditavam. Então, quando fala de vossos pais, está fazendo remissão aos antepassados lá da época do Antigo Testamento também. Mesmo diante desses fatos apresentados, então é mais fácil desacreditar do que acreditar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Então, aqueles que são de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, eles ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que não são de Deus, eles não ouvem a palavra de Deus. O tópico 3 vai dizer que Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória da cruz, diante de um grupo enfurecido, lá em 7:54, e ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então, Estevão está pregando, fazendo uma apologética, uma defesa do evangelho, e o que acontece? O povo fica com os dentes rangendo, então, de ódio, né? Então, veja que é um espírito, né? E Estevão ainda vai dizer, olha o que ele diz, Estevão contemplou a glória de Deus, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso aí, então, foi a gota que transbordou o pote. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Então, a igreja tem que estar sempre contemplando o Cristo glorificado. Então, quando nós estamos pregando o evangelho, estamos vivendo a nossa vida de fé, a nossa visão tem que estar sempre contemplando a cruz, sempre a vitória na cruz. Não só a cruz, mas a morte e ressurreição de Jesus na cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo também demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Lá em Atos 21:13, ele diz, mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos em Atos 21, já é o final da missão de Paulo, os irmãos já sabiam que não veriam mais Paulo, e ele faz tipo aqui uma despedida, dizendo que ele está pronto para morrer por Cristo. Em uns 2 anos e meio aproximadamente depois, ele vai ser morto na cidade de Ostia, lá na Itália, próximo de Roma, e ele vai ser decapitado. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, então ele está sendo apedrejado, ele se bota de joelho e clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Entenda que ele está sendo apedrejado, ele acha força para cair de joelho e ainda se lembrar daqueles que estão fazendo mal para ele. Olha a autoridade que o evangelho nos dá. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que aqueles que morrem pela causa do evangelho, eu entendo, a minha visão, tá? Não é uma verdade absoluta, eu entendo
que aqueles que estão sofrendo pela causa de Cristo, sim, eles estão sendo apedrejados, estão sofrendo dor, mas o Senhor os capacita, os dá força, de forma que, ainda que sintam dor, o amor da qual eles estão revestidos é muito maior do que o ódio. Assim aconteceu com Jesus também, quando Jesus está na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Então é uma grande lição para nós, um exemplo também. Então, o tópico 3, Estevão e o martírio da igreja. Então, nós temos que sempre contemplar a cruz, né? E perdoar também os nossos agressores. A última declaração de Estevão, então, antes da sua morte, foi essa. Ele se lembrou de perdoar aqueles seus agressores. E aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2,10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a promessa é que o Senhor Jesus nos dará a coroa da vida. Nós vamos ficando por aqui e te espero para a próxima lição de número 10. Nós vamos falar sobre a expansão da igreja. Te aguardo lá. Paz do Senhor.